pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa região. E hoje, mais uma vez aqui junto com vocês, se você é novo aqui no canal, assista os outros vídeos. Nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, para quem aí não lembra, é um mês de prevenção ao suicídio. E nesse tempo de pandemia, devemos cuidar dos nossos, devemos nos cuidar e cuidar também das pessoas que amamos. Tem um vídeo aqui no meu canal, nesse vídeo eu falo sobre os fatores que levam a pessoa a cometer suicídio, né? Fazendo em uma prevenção, o cuidado que a pessoa deve ter com as pessoas próximas a você. Então hoje eu venho trazendo um pouquinho mais, falando sobre a cor amarela. Por que é usado nessa cor para representar o mês da prevenção do suicídio? Por causa de um casal, e esse casal, eles foram em um programa de TV falar um pouquinho, né, dessa prevenção de suicídio, o porquê da fita amarela. Então, em 1994, né, o filho desse casal, com apenas 17 anos, ele se matou. Então, Mike, ele era conhecido por sua personalidade caridosa, ele ajudava muitas pessoas e por sua habilidade na mecânica. Então, ele restaurou, né, um carro e pintou todo de amarelo e ele amava ficar com esse carro e aí ele foi conhecido mais por conta dessa cor do carro que chamava atenção por onde ele passava. Infelizmente, né, o garoto, ele tirou a sua vida aí com apenas 17 anos. Então, no dia do funeral dele, uma cesta de cartões com fitas amarelas presas a eles estavam disponíveis para que as pessoas pudessem pegar. Então, tinha em torno aí de uns 500 cartões e fitas foram feitas pelo casal, né, os pais desse jovem. E os amigos, né, de Mike colocaram mensagens também nesses cartãozinhos com essa fitinha amarela. Se você precisar, peça ajuda. Então, os cartões, eles se espalharam pelos Estados Unidos e em poucas semanas começaram a aparecer ligações. Um professor de outro estado havia recebido um dos cartões de uma aluna pedindo por ajuda e ele pôde ajudar essa aluna. E diversas cartas, né, chegavam de adolescentes buscando ajuda. Então, às vezes, os adolescentes não sabiam como pedir ajuda e aqueles cartões, né, aquela forma utilizada ali pelos pais desse jovem foi que ajudaram milhares de adolescentes e jovens. Então, a fita amarela, ela ficou conhecida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas e buscam ajuda. E aí, em 2003, né, a Organização Mundial de Saúde instituiu o 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o amarelo, né, que é o símbolo aí de Mike, por conta dele, é a cor escolhida para representar este sentimento. Então, através de tudo que aconteceu, que é uma história triste, né? Mas os amigos, os pais desse jovem conseguiram ajudar outros jovens e a outras pessoas. Então, a ideia desse mês é a gente poder ajudar mais pessoas, né? Falando um pouquinho da importância de se cuidar, de se amar, de amar o próximo. Então a mídia, ela não divulga muito, né, questões assim suicidas, porque não é bom. Às vezes os jovens vai muito pelo que vê. Mas a gente tem, né, essa campanha contra o suicídio por conta disso, porque a gente precisa dizer sim à vida e não à morte. E se a pessoa ela pensa em tirar a vida, não é uma coisa boa, né? Tirar a vida não vai te ajudar. Você precisa pensar em viver melhor. Vemos que os casos, eles podem aumentar e têm aumentado, né, durante o período de isolamento social. A resposta adequada a isso passa pelo desenvolvimento de estratégias para dar suporte aos pacientes que sofrem com essa situação e garantir meios para que possam deixar suas casas. Então, se caso alguém tiver aí, né, enfrentando nesse tempo de pandemia a violência doméstica,
Procure ajuda. Disque 180. Não se cale. Solidão, luto. Nessa fase de isolamento social e de distanciamento das pessoas, é possível que haja uma sensação de medo. O sentimento de solidão pode aumentar, constituindo assim um fator de risco para o suicídio. Então devemos conversar com os amigos, né? Não se sentir só, pedir ajuda dos amigos, e o consumo de álcool também pode aumentar durante esse período de isolamento social. Então, para lidar com isso, propõe-se a organização de medidas de saúde, né? Pedir ajuda ao AA, também evitar bebidas alcoólicas. O emprego também constitui-se um dos fatores de risco bem conhecidos e documentados. Então, deve-se aí, né, os governos também estar providenciando medidas que garantam alguma segurança à população, como auxílio-desemprego, fundos de emergência ou auxílio alimentação e moradia, que é o que nós temos aí, né, várias pessoas estão recebendo ajuda do governo. De atenção especial. Algumas pessoas podem temer que os serviços de saúde estejam sobrecarregados ou que o atendimento presencial possa significar um risco de contaminação. Outras podem procurar aí ajuda através de serviços voluntários ou procurar ajuda aos familiares. É nesse momento em que você deve ajudar. De pessoas pode apresentar transtornos mentais, especialmente depressão, transtornos de estresse, transtornos ansiosos. E falar sobre suicídio é a melhor forma de preveni-lo. Muitas pessoas falam, porque começou o mês de setembro e falar sobre suicídio está acontecendo mais. Não, já vinha acontecendo há muito tempo, mas as pessoas estão sendo mais bem informadas somente no mês de setembro. Então, nós devemos fazer essa campanha não somente no mês de setembro, mas durante todo o ano, né? Durante toda a nossa vida. Pessoal, a gente está falando sobre suicídio, mas algumas pessoas às vezes falam de forma errada, como ocorreu na série americana, né? Numa primeira temporada aí, conta a história de um adolescente, de um estudante que sofreu bullying, agora eu me esqueci o nome da série. Então conta sobre essa adolescente que sofreu bullying e abusos e ela acaba tirando a própria vida. Então a produção dessa série americana ela foi muito criticada por organizações mundiais de saúde mental, né? Pela abordagem do tema, porque a moça ela não conseguiu superar, né? Então assim foi uma abordagem bem pesada para aquela pessoa que assiste aquele filme e já quer tirar a vida. Então a gente deve saber como abordar esse tema, porque o objetivo da prevenção ao suicídio nesse Setembro Amarelo é justamente fazer com que a pessoa não tire a vida, mas que a pessoa ela pense melhor, né, o quão bom é a vida dela e o quanto ela ainda tem a viver. Então, assim, eu lembro de um filme que eu já assisti, até anotei aqui o nome do filme, O Vendedor de Sonhos. E nesse filme, O Vendedor de Sonhos é um filme perfeito, né? Para pessoas que querem dar um up aí na sua vida. Nesse filme, O Vendedor de Sonhos, ele diz o seguinte: quando alguém tira a vida, mata a si e também um pouco daqueles que ficam. Então, a pessoa tem que lembrar que ela não vai estar tirando somente a vida dela, mas todas aquelas pessoas que a amam, né? Eles vão ter ali também, vão ter muita tristeza na vida deles por alguém ter tirado a vida. Então, você mata não somente a si, não tira somente a sua vida, mas você mata também aqueles que ficam. Então, a gente deve pensar também naquelas pessoas que mais amamos, principalmente se você já pensou, né, alguma vez, ou se teve uma depressão aí muito alta e pensou em tirar a vida, pense nas pessoas que te amam, que vão ficar, o quanto essas pessoas vão sofrer. E também tem uma outra frase do filme O Vendedor de Sonhos, se você nunca assistiu, assista esse filme, é muito legal. Todos podemos ser vendedores de sonhos e vender, vírgula, para aqueles que pensam em usar um ponto final. Então, ele traz nesse filme O Vendedor de Sonhos que todos nós podemos vender uma vírgula para quem já está colocando um ponto final em sua vida. Nunca coloque um ponto final em sua vida, sempre é tempo de recomeçar. Então, eu deixo essa última frase para você. Sempre você pode estar colocando uma vírgula, aí onde você colocou um ponto final, você pode estar colocando uma vírgula e recomeçar
a sua vida. Então, que podemos cuidar da nossa saúde mental, que você possa cuidar da saúde mental de alguém que você ama, que está precisando também. E esse tema sobre suicídio, né, não é somente aquela pessoa que já pensou em tirar a vida, mas é justamente a todas as pessoas, para que possa cuidar mais da sua saúde mental e possa cuidar dos seus, possa cuidar de alguém que nesse momento você vê que se sente muito só, né? Que está enfrentando um tempo de pandemia com muito medo, com muita ansiedade, com muita dificuldade nos estudos, ou que está enfrentando aí uma depressão, né, muito forte. Então, cuide dessa pessoa, que você vai estar fazendo uma diferença na vida dela, e você pode ser um vendedor de sonhos, né? De vez você oferecer um ponto final, ou então de você colocar um ponto final em sua vida, lembre-se que sempre haverá uma vírgula para você recomeçar. Um grande abraço a todos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para receber as notificações quando chegar aí novos vídeos, e que tenhamos um ótimo mês de setembro. Um grande abraço a todos.